deles, da medicação, da ração, cuida das necessidades deles, dá carinho, amor. Precisa ter um vínculo mínimo para que isso aconteça, né? Eu acho que nas relações humanas isso é assim também, né? A gente precisa ter um vínculo para a gente poder perceber o outro e o outro perceber a gente. Então o gato vai perceber que você não está bem, ele vai ali, ele quase meio que filtra um pouco do que a gente está ali de pesado. Gosto de fazer as coisas e eu brinco com meu cavalo, então que eu gosto de mais é que eu gosto tanto. As melhorias vão desde melhorias motoras, como melhora de marcha, de coordenação, a questões sociais e comportamentais, como interação social, linguagem, comunicação, né, autoestima, autoeficácia. Tudo isso é melhorado com o tratamento. A ideia é tirar um pouco o pensamento da pessoa daquele ambiente do hospital. Então, a interação ali rápida com o cão, 15 minutos que a pessoa fica interagindo ali com o cão já ajuda bastante, né? A gente vê que faz uma diferença no tratamento da pessoa que está ali. No momento da visita, eles se esquecem por um instante da dor, né, da tristeza. E isso com certeza reflete, né, na rotina hospitalar, naquele dia. Eles ficam ansiosos pela próxima visita, né? Isso é muito especial de acompanhar. Quando a gente sai na busca de uma pessoa desaparecida, o tempo de desaparecimento ele é critério de vida ou morte, né? Se uma pessoa seguir 24 horas desaparecida ou 48, já é um tempo suficiente para essa pessoa ter morrido de hipotermia, ter se acidentado, né? Então, a velocidade que o cão localiza uma pessoa, se ela estiver naquele ambiente, ela é 20 vezes maior do que eu colocar uma equipe inteira buscando no terreno. Luz, câmera, ação! A relação que a gente tem do homem, do humano, né, com o animal vem de longas datas, né? E eles acabaram se aproximando do ser humano por uma relação colaborativa, de ganha-ganha. Mas que no final essa relação, com o decorrer do tempo, foi se aproximando mais, e relações de afeto, né, de colaboração, e a gente fala muito numa família multiespécie. Então, os cães, eles acabam sendo membros da nossa família. E eles são exímios comunicadores, né? Eles conseguem ler nossas microfeições. Então, a relação que a gente tem do cachorro com o ser humano, eles conseguem entender melhor a gente do que um próprio ser humano. A gente tem a figura dos desastres, que podem ser, né, desde do desabamento de um prédio, de um soterramento, de um deslizamento de terra, até esses desastres que a gente chama de rurais, como é no caso do Rio Grande do Sul, né? No caso de uma enchente que toma proporções gigantescas, e a gente tem que procurar as vítimas que foram carregadas pela água ali naquele terreno rural. Mas a gente tem, né, como em Petrópolis, o deslizamento de terra em uma região densamente povoada causa inúmeras vítimas, misturando terreno natural com escombro de residência. Então a gente tem essas diferenças de operações. E o caso de Brumadinho, né, o rompimento de barragem também, que
que é causa vítima, os corpos misturados com rejeito, com o resto das construções, com veículos, com produtos perigosos. Então tudo isso são operações diferentes que a gente trabalha de maneiras diferentes. Passa. Ele tem que ter uma capacidade aeróbica boa, porque ele vai ficar, às vezes, por horas fazendo busca. Ele tem que ter agilidade, porque às vezes ele tem que andar em cima de escombro, tem que ter essa resiliência. Não pode ser um cão sensível, né? Se ele escutar um barulho de um avião, de uma aeronave, de maquinário, se ele amedrontar, ele para de buscar. Então, a gente já entra numa outra parte que é a dessensibilização e o treinamento dos cães. Então, a gente deseja pegar o cão logo quando ele sai da ninhada, quando ele desmama, né? E já começa ali a fazer um trabalho de socialização, de mostrar ao mundo, principalmente focado para os cenários que ele vai enfrentar. Tem um cão que é mais treinado para andar em ambiente rural, tem um cão que é mais treinado para andar em escombro, esse cão já tem mais agilidade para andar em escombro, já está acostumado a andar no escombro. Alguns cães são treinados para múltiplas missões, né? Então a gente tem que ter esses cães também, porque a gente não pode ter um cão que espere a ocorrência da vida dele. Ele tem que atuar nas ocorrências que nós temos aqui, né? Então a gente tem apoiado em outras missões, né? Recentemente o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais também apoiou no terremoto na Turquia. Quando tem um desastre desse e que o Corpo de Bombeiros não tem logística suficiente para atuar, ele aciona outros corpos de bombeiros para dar apoio. A gente tem uma legislação que sugere a aposentadoria ser aos 10 anos. Mas é claro que na própria legislação nossa fala que a qualquer momento, se o cão estiver com qualquer inaptidão para o serviço, ele pode se aposentar. Ou também pelo contrário, se o cão chegar com 10 anos e estiver bem fisicamente, estiver ávido pela atividade, a gente pode continuar utilizando. Mas a preferência é sempre que ele fique com o seu condutor, que ele aposente e vá para a casa do seu condutor, se o condutor tiver condição de levar ele para casa. Eles conseguem ler nossas emoções e eles são muito motivadores. Então, as pessoas se sentem muito motivadas a fazer as terapias com a presença do animal, especialmente um animal treinado e que estabelece facilmente um vínculo de afeto. Quando tem a interação do olhar, tem liberação de endorfina, tanto dos cães como das pessoas, né? E essa liberação de endorfina, ela pode permanecer no ser humano, né, por até 3 dias. A terapia assistida por cães, como esses aqui, Bruce, isso, o Iron, eles são parte integrante de um processo terapêutico. Então, existe 3 integrantes nesse processo. O animal, o cão de terapia, né? O paciente e o profissional de saúde. Então, quando a gente fala terapia assistida, pode ser fisioterapia assistida por animais, terapia ocupacional assistida por cães, sessão de psicologia assistida por cães. Então, eles motivam mais a fazer, né, as sessões e, sem dúvida nenhuma, eles têm esse vínculo de afeto que facilita muito a interação com o profissional de saúde e também os resultados podem vir mais rápido, né, dessa terapia. A gente viu a questão de melhora de pensamento, né, das pessoas em relação ao que elas estão vivenciando. Tem estudos que colocam a questão de dor, de diminuição de dor, de sensação de dor que a pessoa sente, né? Foi feito um estudo com crianças, com adultos em relação a isso. E a gente vê a questão de próprio tratamento com os colaboradores do hospital, né? Com os funcionários, que às vezes a pessoa tem uma certa resistência com a enfermeira, com o médico, e aí ela tem interação, vê os colaboradores interagindo também e ela passa a ter uma relação melhor com as pessoas no hospital, aceitar um pouco mais o tratamento. Os animais, eles trazem muita alegria para o ambiente hospitalar, né? Trazem trocas verdadeiras, afetuosas e eles trazem muita vida, né? E o serviço de saúde, ele visa, né, contribuir para a qualidade de vida do paciente. Então é muito bom quando a gente consegue agregar uma prática, né, assim, que é tão diferente, que é tão inesperada num serviço de saúde, na rotina do serviço. A gente começou o projeto aqui no Hospital de Apoio em 2017
Em 2016, os voluntários trouxeram essa proposta e foi quando a gente começou a se reunir, né, para discutir, para pensar como é que poderia ser. E aí, como ainda não havia experiências, né, era muito incipiente esse movimento, né, da terapia assistida por animais no Brasil, a gente estudou artigos internacionais, a gente buscou referências, né, que pudessem embasar o nosso projeto aqui no hospital. Teve alguns pacientes que começaram a interagir, que não interagiam há anos, não interagia com familiar, com terapia nenhuma. E aí a gente colocou os cães para interagir e eles começavam a falar, a olhar, a chorar, a tentar pegar. Havia um grupo, né, o Pet Amigo, que se tornou o IBIA. Então esse grupo já trouxe, né, assim, uma proposta com relação à seleção dos cães, né, aos cuidados que seriam feitos com esses cães antes das visitas. E a gente foi alinhando com a nossa realidade aqui no hospital, né? Com as nossas normas e rotinas das enfermarias, né? Com o perfil dos nossos pacientes. Até que a gente consolidou um projeto, né? Assim, com normas bem claras com relação, né, à higiene desses animais, ao perfil deles também, né? O treino, a educação desses cães tem que ser muito voltado na confiança, né? Então, eles são cães que eles estabelecem uma conexão rápida com o assistido, tanto para a terapia como uma atividade que são várias pessoas, né? Então, a gente também tem que tomar o cuidado de saúde, né? Então, sempre estar com a vacinação em dia, vermifugação em dia, o comportamento para eles, muitas vezes um cão ele não é um cão de terapia, ele se torna um cão de terapia. São muitos cuidados. Durante a visita, o tempo todo, né, nós estamos atentas, nós estamos observando tanto os pacientes quanto os animais, né? Mas eu te digo assim que nesses anos todos, a gente nunca teve nenhuma intercorrência aqui no hospital, com nenhum paciente, com nenhum animal. Assim, sempre as visitas tiveram muito sucesso. A gente pode ou reunir o pessoal, né, os pacientes que estão internados em um local específico para eles interagirem com os cães, ou a gente passa de leito em leito, levando os cães, perguntando se a pessoa aceita a visita com o cão, se ela quer interagir, os parentes que estão ali junto com a pessoa que está internada, se eles querem interagir com o cão. Muitas vezes os próprios colaboradores do hospital também, né, gostam muito de interagir com o cão. Esse projeto, ele se relaciona muito com o nosso serviço, né? Que é de realmente oferecer um cuidado integral ao paciente, né? É olhar ele na sua totalidade. Pode ser que um paciente não esteja bem aqui porque ele tem um bichinho em casa, que ele está morrendo de saudade, que ele não sabe se ele vai voltar a ver, né? Então, a gente já proporcionava esses momentos, a gente já teve muitas visitas aqui de pets no hospital. E esse projeto, ele dialoga já com o nosso serviço, né? E é isso, no momento da visita eles conversam com os voluntários sobre os seus bichinhos, eles contam histórias, eles dão risada, eles se emocionam, né? Eles e os voluntários também, né? Porque é um momento de troca, é um momento de muito afeto. E a formação do condutor também é muito importante, porque é ele que vai ser a figura de apego, né, daquele cão. Então, ele tem que estar presente nas sessões, ele tem que ser a referência do cão e advogar pelo cão. A preocupação ética do uso desses animais, pelas normas internacionais, né, é apenas animais domésticos. Mas a preocupação ética maior é como avaliar o bem-estar desses animais durante a interação. Então, não ter só essa visão utilitarista. Vai trazer bem-estar para o ser humano, mas será que está levando estresse para o animal? Então, é necessário que seja uma espécie que a avaliação de estresse está muito bem delimitada, né? Com os cães a gente tem bastante isso. E o condutor também, um profissional do comportamento, por exemplo, para avaliar e falar, não, já deu essa interação e não está sendo mais bom para o animal. A gente segue protocolos internacionais de intervenção assistida. Por mais que o animal é treinado, ele tem um limite de interação ali. Então, minhas sessões não podem passar de 30 a 40 minutos. E se o cachorro já exibe sinais de desconforto ou uma linguagem de desconforto, é o animal que vai dizer a hora da sessão acabar. O Centro de Ecoterapia da Polícia Militar, ele já funciona há mais de 30 anos, né? Começou-se aqui no quartel de forma empírica, né, atendendo
os próprios dependentes de policiais, e aí foi vendo os benefícios desse projeto, vendo os resultados que se atingia de forma rápida, e aí começou a tratar o centro, o projeto, de forma mais técnica. Diversos artigos foram desenvolvidos aqui, o trabalho foi, de certa forma, sendo evoluído através desses artigos, de estudos. Então hoje a gente passou-se a ser uma referência, não só a nível de Brasília, né, como centro, como a nível nacional. A terapia, chamada de ecoterapia, ela utiliza do movimento natural que o cavalo faz enquanto ele anda, que é o movimento tridimensional. Então esse movimento gera deslocamentos que acionam, né, que ativam o nosso sistema nervoso central, fazendo com que ocorra neuroplasticidade, toda a reabilitação aconteça, junto com um ambiente terapêutico que é muito estimulante, né, um ambiente sensório-motor muito rico, né, cheio de árvores, o cavalo tem textura, tem temperatura, então tudo acontece a partir disso, desse contexto. Nós hoje buscamos um cavalo, primeiro, que ele tenha um comportamento bem favorável no sentido de não se assustar, de ter uma índole muito boa, ser um animal inteligente. A estatura, ao contrário do que a gente às vezes exige para o policiamento, ela é um pouco mais baixa, né? E aí a gente aproveita, inclusive, cavalos que são do policiamento, que trabalharam ao longo da vida servindo a sociedade no policiamento ordinário. E aí a gente, depois que percebe que esse cavalo é bem calmo, está tranquilo, já está numa idade mais avançada, a gente traz esse animal para cá. Às vezes ele passa pelo primeiro projeto, que é o projeto Escolinha de Equitação. A gente, percebendo a boa índole do animal, traz para a ecoterapia. Começamos a inserir num treinamento onde que ele passa a fazer como se fosse o atendimento, porém com um policial ou com algum servidor nosso montado. E aí a gente, vendo que o cavalo ele atende a essas exigências, aí ele começa de fato a fazer o atendimento com os praticantes. Qualquer doença, transtorno, condição de saúde que tenha a necessidade pode fazer, desde que não tenha alguma situação que contraindique. Então a gente tem aqui o nosso grande público hoje são pessoas com autismo, mas a gente tem paralisia cerebral, síndrome de Down, síndromes raras, inclusive pacientes com esclerose múltipla, com AVC, com lesão medular, então é bem variado mesmo. Nós exigimos que tenha um direcionamento médico, né? Algum médico que faça o tratamento, seja um autista, seja alguém com uma paralisia cerebral, então ele indica a ecoterapia como uma parte do tratamento, e aí a gente recebe essa pessoa aqui, ela coloca o nome numa lista de espera, que infelizmente ela é bem extensa, porque como o nosso projeto ele é gratuito e a gente atende a comunidade como um todo, então a gente tem uma grande demanda de pessoas que querem fazer parte desse projeto. Para a Catarina, principalmente, a estabilidade emocional. Eles trabalham aqui, esse centro ele é muito acolhedor, então não só para o praticante quanto para a família, né? Então emocionalmente ela fica mais tranquila, mais estável. Eles trabalham aqui também, colaboram muito com a parte de alfabetização. A Catarina está com 10 anos, né? Então está no processo de alfabetização, e todo o suporte que ela tem para o desenvolvimento que é necessário, os profissionais daqui dão total apoio e colaboram com todos os outros profissionais que também fazem parte da rotina dela. Existem artigos aí que mostram que com 5, 6, 10 sessões de ecoterapia a gente já observa alguns resultados. Claro que a longo prazo a gente consegue resultados mais substanciais, né? Sai feliz da vida, né, filha? Sai calminha, sai tranquila, cheia de história para contar, né? Às vezes a gente vê uma coisa pequena acontecendo. Tivemos recentemente uma praticante que agradeceu aos professores, aos policiais, a todos nós, porque agora ela conseguia passar um batom. Algo tão pequeno para a gente, né? Mas que aquilo para ela era uma mudança de vida, uma independência. Então esses resultados são muito satisfatórios, né? Por exemplo, um cadeirante, ele sempre tem uma perspectiva das pessoas de baixo para cima, né? Ele sempre está sentado numa cadeira, vendo a pessoa de baixo para cima. Quando ele está sobre o cavalo, ele está tendo uma visão diferente. Aquilo na cabeça deste praticante, dessa pessoa que sempre vê esse mundo da perspectiva de baixo para cima, é algo inédito.
E aí ele tem um empoderamento, a questão da autoestima dele vai lá em cima. O próprio desequilíbrio que é causado pelo cavalo faz com que ele tenta se equilibrar, então acaba desenvolvendo outros recursos. Então, assim, é N ganhos com relação à utilização do animal, em especial do cavalo. A gente vem aí de uma prática aí de saúde mental ainda da época das internações, né? E alguns usuários, eles adotavam os gatinhos e a gente já via nessa época, mais a nível de laboratório mesmo, assim, de observação livre, digamos assim, a gente já via um pouco desses benefícios assim, nessas interações. Eles adotavam, davam um nome, colocavam comida, né? A gente comprava ração para colocar, então isso ainda na época das internações psiquiátricas, né? E aí fecham-se as internações e aí a gente cria esse projeto, que é o Polo de Atividades Terapêuticas Assistidas com Animais, né? Pensando em acoplar a questão dos gatos, né, e a questão da doutora Anísia da Silveira, unir a questão da saúde mental, de promoção de saúde mental, a partir da interação com os gatinhos, que são os animais que atualmente estão no Instituto. Enquanto profissional, né, psiquiatra, que revolucionou a psiquiatria brasileira, ela teve um papel fundamental, assim, acho que especialmente para o nosso trabalho, né? Até porque aqui foi nesse instituto, né, que ela trabalhou durante muito tempo. Então temos aí uma relação muito próxima com o trabalho que ela desenvolveu. Aqui no instituto ela trabalhou durante um tempo, né, com animais, como ecoterapeutas, e aqui dentro do próprio instituto, né, ficou aí o legado desse trabalho que foi, de alguma forma, perpetuando através de documentos, né, assim, e até o momento que chega pra gente também como algo inspirador e um trabalho muito bem sucedido. Assim. Temos no projeto 5 gatinhos, que a gente chama de nossos gatinhos terapeutas, né? E aí cuidamos desses gatinhos em específico para colocar na interação com os nossos usuários, né? O que a gente observa de diferença entre gatos e cachorros, né? O gato, ele é um ser, e aí eu acho que a doutora Anísia, ela tem um livro até que ela fala sobre gatos. Ela tinha muitos gatos pessoalmente, né? Ela tinha mais de 20 gatos, então é uma diferença básica, eu acho, que entre o gato e o cachorro. O gato você tem que conquistar um pouco, então ele demanda uma interação sua também. Passei aqui e vi os gatinhos e gostei. Aí faz 1 ano e 8 meses que eu tô aqui. Pra mim tá sendo muito importante e muito significante pra mim. Tô vendo muita diferença, que eu era muito tímida, agora não sou mais, assim. E tô aprendendo várias coisas aqui também, com os gatinhos. Uma vez que a pessoa esteja melhor do ponto de vista psíquico, obviamente isso vai resvalar por todas as outras áreas aí, né? Área escolar, área da interação, área social, isso né, a gente funciona em diversos aspectos, né? Então, assim, um benefício, eu acho que substancial a nível da comunicação, assim, porque eu acho que assim, essa interação respeitosa, empática, solidária, cuidadosa, porque a gente vai um pouco também ensinando as pessoas que aqui estão a como se relacionar. E aí a gente reproduz isso para o outro. Eu acho que a gente leva como é que a gente cuida dos animais, e aí, né, acho que era Gandhi que dizia isso, né, você avalia uma sociedade como é que ela cuida dos seus animais, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa consegue cuidar bem daquele animal e ser cuidado por ele, porque é via de mão dupla, né? E eu acho que isso reproduz para as outras relações no entorno. De fato, esse trabalho de terapia assistida com gatos é algo muito inovador. Assim, é muito comum você ver com cachorros, com cavalos, principalmente esses 2 animais. Temos muitas outras experiências, inclusive com golfinhos, com aves, répteis, mas especialmente cachorros e cavalos. Sem dúvida, com gatos, eu acho que fala muito do trabalho da doutora Anísia e também do que nós conseguimos observar de potencialidade, de fato, nessa relação. Assim.
como não há essa regulamentação, o que nos norteia hoje é a Constituição Federal, onde é vedada a crueldade animal, né, no seu artigo 225. Então isso vale para qualquer animal, seja ele de trabalho ou não. E as fiscalizações que são realizadas através do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina Veterinária e os órgãos estaduais que são responsáveis pelo bem-estar animal. Então, independente do animal ser de trabalho ou não, as regras que regem são as mesmas da Lei 9.605, de 98, que criminaliza a conduta de maus tratos, em especial para cães e gatos, né, onde nós temos aí uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Nós temos só a questão do cão-guia, que é regulamentado. Tem algumas leis municipais que regulamentam os animais entrarem em hospitais, mas não necessariamente para intervenção assistida por animal. Então, às vezes, o próprio animal do paciente que está internado poder acessar esse local. Então, são as legislações que nós temos atualmente. Nós precisamos de regulamentação, né, para que você tenha um período, para que a gente saiba como é dado esse treinamento, para que o animal possa justamente expressar suas 5 liberdades, sem que ele seja prejudicado, e que esse contato com o humano seja cada vez mais benéfico, tanto para o humano quanto para o animal, né? Para que os dois possam ser beneficiados. Todas as grandes operações são marcantes para a gente, pessoalmente, né, por você presenciar o drama social ali, você estar perto das pessoas que estão procurando seus entes queridos ali desaparecidos. Mas profissionalmente também nos marcam, porque você tem a oportunidade de ver o cão trabalhando numa condição que você não tem controle nenhum daquele cenário. Normalmente nos nossos treinos, nós mesmos é que controlamos aquele cenário, tentamos simular alguma coisa que lá na frente o cão vai atuar. Mas quando você chega num rompimento de uma barragem, é impossível você fazer o simulado disso, né? E aí sim você tem que confiar plenamente no seu cão. Chegou um dia que a voluntária falou bem assim: nossa, Nayara, eu acho que essa pessoa ressuscitou. Eu acho que a pessoa ressuscitou com a interação que teve com os cães de intervenção. E realmente, assim, né, é leigo falar isso, mas a gente vê que tem uma comunicação única acontecendo, né, de afeto ali. É um motivador que ser humano não consegue competir, essa é a verdade, né? A comunicação não verbal é um amor, um afeto que não dá para competir, é muito, muito gostoso, muito maravilhoso. Sem dúvida, os cães salvam pessoas, salvam vidas. A gente vê direto, né, pessoas com depressão, que têm interação com o cachorro. A gente vê pessoas nessas situações, né? Então nós dentro do IBIA já tivemos várias situações em clínica psiquiátrica ou em hospital, que as pessoas passaram a aceitar melhor o tratamento, aceitaram fazer uma cirurgia, ou enfim, né, tiveram uma relação muito melhor ali dentro depois da interação com os cães. Então, sem dúvida, eles salvam. O gato salva a vida. Eu não tenho a menor dúvida. Salvou a minha, pessoalmente falando, e assim, eu sei que salvou a de várias também. Com certeza, baseado na nossa experiência aqui, os animais salvam vida. Provam isso pra gente aqui todos os dias.